Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Uma História de Ontem. E espero realmente que vocês tenham gostado da história. Então, vamos para o capítulo. Elisa abriu os olhos e mansamente começou a chorar, emocionada ante a revelação dos dramas vividos pelos personagens que conhecera na vida atual. Agora podia compreender muitas coisas. Sabia que cada um tentava, à sua maneira, desvencilhar-se das culpas, ódios e ressentimentos do passado. Com um olhar límpido, fitou o rosto amigo do Dr. Mariano e o semblante sereno de Maria de Socorro. Um sorriso de compreensão escapou de seus lábios, demonstrando que aquelas lembranças, apesar de significativas, não a chocaram ou angustiaram, e ela estava em paz consigo mesma. E então? Perguntou Mariano. Como está se sentindo? Bem. Gostaria de conversar sobre o que viu? Sim. Por onde quer começar? Identificando na vida atual aqueles que figuraram naquela época longínqua, da qual já nem temos mais notícias. Pois então comece. Estou certa de que fui aquela abadesa ambiciosa que não hesitou em sacrificar dezenas de inocentinhos em nome do dinheiro. Ao dizer isso, podia-se sentir certo tom de amargura e pesar na voz de Elisa, que Mariano logo corrigiu. A ambição da abadesa era fruto de sua imaturidade, e os inocentinhos, como você diz, são espíritos que escolheram aquele tipo de experiência. Uma coisa não justifica a outra. Não. Quero apenas lhe mostrar que todos são almas em busca de evolução. O que mais? Padre Honore e Marie foram meus pais nessa vida, não foram? Sim. Jean foi meu marido Leonardo, que também havia sido noivo de Lenore, hoje reencarnada como Rosalie. Exatamente. E o conde? Penso que Victor foi meu primo Alberto, que parece nada haver mudado desde então. Por que o está julgando? Cada um teve o seu quinhão de aprendizado. Tem razão, perdoe-me. Quem mais? O conselheiro Eduardo encarnou como o atormentado Cristiano, pai de Marialva, não é mesmo? Sim. E Michel? Não o reconheci em ninguém na vida atual. Michel já se desvencilhou dos resquícios daninhos do suicídio, e assim como Pietro, perdoou o pai, e hoje se encontram trabalhando no auxílio aos suicidas. Que interessante! E o pobre Julien? Ficou claro que reencarnou como Alfredo, que novamente teve um fim tão trágico. É verdade. E meus tios? Continuaram os mesmos nessa encarnação, não foi? Sim, como você pode perceber, Edgard, pai de Lenore, voltou como Osvaldo, pai de Rosalie, e Alzire, sua mãe, como Helena. E a senhora, Dona Maria de Socorro? Ajuntou ela, voltando-se para a amiga. Por acaso não seria Louise, irmã de Edgard? A própria. Não nos esqueçamos de Henry, acrescentou Mariano. Hoje, Henrique. Até o nome é semelhante, surpreendeu-se Elisa. Veja só, inspiração de Maria de Socorro. Resta agora saber onde se encontra o pequeno abortado, imaginou Elisa. Seu nome era Marcel. Era ele que atormentava Rosalie e Henrique. O que ele fez para merecer ser abortado de forma tão violenta? Aborto esse do qual, infelizmente, participei. Marcel foi seu marido em sua última existência, a mesma que matou Rosalie com uma espada no coração. O quê? Meu marido? Mas como? E agora?
Agora voltou à vida como seu filhinho Edmundo, o último que teve antes de desencarnar e que passou aos cuidados de quem deveria ser, Rosalie. Emocionada, Elisa pensou no quanto Deus é perfeito. Tudo na vida possui uma razão de ser, nada acontece por acaso. E por mais que Deus deixe os destinos à nossa escolha, está sempre presente em cada momento e cada passo de nossas vidas. No dia seguinte, Mariano foi procurar Elisa, para, em companhia de Maria do Socorro e de seus 2 assistentes, partirem rumo à crosta terrestre, a fim de visitarem aqueles que continuavam no corpo físico. Alguns anos haviam se passado, e cada qual seguira seu destino, tornando possível a materialização daquilo que haviam idealizado para si mesmos enquanto ainda estavam no plano espiritual. Primeiro foram à casa de Elisa, que muito se alegrou ao ver os filhos crescidos e bem cuidados. Abraçou-os comovida, sentindo no coração de Mário, Celeste e Joana uma docilidade natural que os impulsionava para o bem. Edmundo, apesar de amoroso, demonstrava uma certa rebeldia que muito a preocupou. Ela fitou Mariano de forma interrogativa, mas ele a tranquilizou, esclarecendo com docilidade. Não se preocupe, Elisa. O pequeno Edmundo, apesar de rebelde, precisa apenas de amor e compreensão para domar seus instintos. Rosalie e Leonardo têm se saído muito bem, e hoje ele conta com uma mãe carinhosa, porém enérgica. Edmundinho completava seu 3º ano de vida, e Elisa reviu os pais, a quem envolveu com ternura. Edmundo, mais sensível, sentiu imediata saudade da filha, atribuindo-a ao fato de que, naquele dia, completavam-se também 3 anos de sua morte. Depois de beijar os filhos, partiram novamente em busca dos demais. Encontraram o grupo reunido na sala de espera de uma clínica psiquiátrica, aguardando para ser atendidos. Era sábado, dia de visitas, e Rosalie, Leonardo, Osvaldo, Helena e Henrique tinham ido ver Marialva, que desde o dia em que flagrara a mãe nos braços do marido, desenvolvera estranha obsessão, falando e agindo como se fosse outra pessoa, por vezes mesmo se esquecendo de quem seria Marialva. O choque que levara com a descoberta da infidelidade não só de Alberto, como também e principalmente da mãe, fez com que ela definitivamente cedesse ao assédio de Alfredo, que passara então a subjugá-la como uma verdadeira possessão. Alfredo estava de tal forma colado a ela que seria impossível afastá-lo sem que a moça desencarnasse, visto que a simbiose entre eles era de tal ordem que Marialva parecia dividir o corpo com o desencarnado. Naquele dia, ao sair da casa em que Alberto e a mãe mantinham seus encontros, Marialva começara a rir histericamente, um riso descontrolado e quase diabólico, deixando Lenita profundamente impressionada. A amiga pensou que aquela estranha reação se devia ao forte trauma por que ela acabara de passar e imaginou que logo terminaria. Contudo, os ataques foram aumentando, até que Marialva se tornou bastante agressiva, oscilando entre a euforia e a depressão. Sem saber se voltava para casa ou se sumia das vistas da esposa, Alberto achou melhor retornar, ao menos para pegar suas coisas. Levou mais de uma semana para aparecer. Quando afinal voltou, encontrou Marialva suja e desgrenhada, perambulando pela casa feito uma demente, os criados assustados sem saber o que fazer. Ao vê-lo, ela exclamou furiosa: "O que faz aqui? Não percebe que ela não quer mais vê-lo?" A princípio, Alberto pensou que ela estivesse falando de outra pessoa, talvez de Adélia. Contudo, certificando-se de que não havia mais ninguém ali, indagou alarmado: "De quem está falando? Quem não quer mais me ver?" "Como é cínico! Ainda tem coragem de perguntar?"
Depois de tudo o que fez, devia desaparecer de vez. Você não a merece. É vil demais para ela. Para quem? Insistiu Alberto, bastante apreensivo. Ora, para quem? Para Marialva. Para quem mais deveria de ser? Alberto recuou assustado. Será que a mulher enlouquecera de vez? Tentando manter a calma, amistosamente considerou. Você não é Marialva? Por certo que não. Então não percebe? Se você não é Marialva, quem é então? Isso não é da sua conta. Agora vá embora. Não precisamos de você. Impressionado, Alberto correu ao consultório do doutor Herculano e narrou-lhe o ocorrido. Acostumado a casos estranhos, o médico diagnosticou uma forte psicose, concluindo que nada mais poderia ser feito, senão interná-la numa clínica especializada. Marialva foi levada à força para o hospital psiquiátrico e logo transferida, por insistência de Adélia, para um sanatório particular, onde o tratamento, embora ineficaz, era ao menos humano. Depois de providenciar a internação da filha, Adélia, a quem o remorso atormentava dia após dia, a deixou aos cuidados do genro e partiu para a Europa, sem ao menos se despedir de Cristiano. Este, por sua vez, tentou ser nomeado curador da filha, mas a petição foi recusada, tendo em vista que Marialva era casada, cabendo ao marido essa função. Envergonhado, não desejando mais encontrar-se com Alberto, Cristiano retirou-se da sociedade, deixando a casa bancária nas mãos de seu gestor de negócios e se refugiando num sítiozinho que adquirira nos arredores de Friburgo. Marialva só contava com a visita de Alberto, a quem o arrependimento impunha todos os cuidados, e de Lenita, que pouco ia vê-la. Encontraram-se certo dia, e Lenita acabou por confidenciar a Alberto que o caso de Marialva nada tinha de físico, e que ela estava sendo possuída pelo espírito atormentado de Alfredo. No começo, Alberto duvidou. Depois começou a achar que talvez Lenita tivesse razão. Marialva agia como se fosse outra pessoa. Em seus raros momentos de lucidez, chorava e implorava a Alberto que a livrasse daquele demônio. Mas como ajudá-la? Depois de muito pensar, deixou de lado o constrangimento e foi procurar Lenita, pedindo a ela que o ajudasse a libertar a mulher daquela possessão. Eu bem que gostaria, respondeu Lenita, mas não conheço ninguém realmente. Por favor, Lenita, ajude-me. Estou desesperado. Sinto que Marialva está perdendo a consciência de si mesma. Temo que nunca mais volte a si. Você entende de espiritismo. Tanto que me alertou sobre isso. Deve haver alguém que você conheça que possa me ajudar. Bom, conhecer eu não conheço. Mas se você quiser, posso dar-lhe o endereço da Federação Espírita Brasileira, que outro dia mesmo descobri. Lá, com certeza, eles lhe indicarão algum lugar. Fico-lhe muito grato. De posse do endereço, Alberto dirigiu-se à Federação, cheio de esperança. Entrou meio acanhado, olhando ao redor como se procurasse algo, até que deu com os olhos em um rapazinho de seus 15 anos, e, acompanhado da mãe, conversava com a atendente no balcão. Imediatamente reconheceu o filho ao lado de Rosalie, a quem há muito não via, e, num impulso, encaminhou-se para onde eles estavam, parando bem em frente a eles. Logo que o viu, Rosalie emudeceu surpreendida, mas Henrique disse com entusiasmo: Veja, mamãe, é o Dr. Alberto quem ali se encontra. Desconcertada, Rosalie procurou se esquivar, carregando o filho. Contudo, lembrando-se da promessa que um dia lhe fizera, parou e, desviando o olhar, replicou com embaraço: É sim, meu filho, mas por favor, vamos embora. Por que não o convidamos para um refresco? Henrique, você disse que eu poderia, se quisesse. Por favor.
Prometi que se você quisesse conhecer seu pai, eu não faria qualquer objeção. No entanto, não me peça para tomar parte nesse encontro. Mas você precisa apresentar-me formalmente a ele. Com os olhos, Henrique incentivou o pai a se aproximar. Acercando-se de ambos, Alberto cumprimentou. Boa tarde, Rosalie. Como está passando? Bem, obrigada, retrucou ela secamente. Estou surpreso de vê-la aqui, num lugar como esse. Mais surpresa estou eu, já que você nunca foi dado à religião. Por favor, sem brigas. Estou aqui em paz. Virando-se para Henrique, que o observava cheio de curiosidade, arrematou. E você é o jovem Henrique, não é mesmo? Sim, senhor, respondeu ele com simpatia. Sabe quem sou? Sei sim, é meu pai. Alberto ficou confuso e envergonhado. Não esperava aquela resposta tão direta, ainda mais porque Rosalie se encontrava ali presente, com ar pouco amistoso. Procurando agir com naturalidade, observou. Esse local é um pouco estranho para nos conhecermos, não é? Creio que não, discordou o filho com desembaraço. Afinal, estamos todos envolvidos em vibrações de paz e harmonia, o que facilita a compreensão e o entendimento, não é mesmo, mamãe? Zangada ante a sua indesejada inclusão naquela conversa, Rosalie olhou o filho com um ar de reprovação e disse de forma apressada. Bom, Henrique, você já é um rapaz e pode muito bem voltar para casa sozinho. Por isso, se desejar ficar e conversar com seu pai, pode ficar. Espero-o em casa mais tarde. É claro que gostaria. Isso é, se ele quiser. Mal crendo no que ouvia, Alberto respondeu rapidamente, com medo de que ela mudasse de ideia e levasse o filho embora. É o que mais desejo. Sua mãe sabe disso. Muito bem, então, atalhou ela. Procure não se demorar. Você sabe que seu avô não gosta que nos atrasemos para o jantar. Está certo, mamãe, não me demorarei. Rosalie, espere, interrompeu Alberto. Por que não fica também? Não tenho nada a dizer a você. Prometi a Henrique que consentiria na sua aproximação, e estou cumprindo minha promessa, ainda que tardiamente. É só. Não misture as coisas, por favor, e agradeça a oportunidade de falar com ele. Mas não tente se reaproximar de mim, ou farei com que você nunca mais ponha os olhos em cima do meu filho. Rosalie saiu espumando de raiva. Era só o que faltava, sentar-se à mesa com aquele canalha. Jamais. O encontro entre Alberto e Henrique foi dos mais proveitosos. Tinham muito o que conversar, e logo de início sentiram uma afinidade recíproca. No intuito de conquistar a confiança e o amor do filho, Alberto usou de toda a sua sinceridade, abrindo seu coração com honestidade, como jamais ousara fazer com qualquer outra pessoa. Pediu-lhe perdão inúmeras vezes, prometendo que, dali em diante, tudo faria para compensar a dor e a humilhação que lhe causara, fazendo o mesmo por sua mãe, se assim ela permitisse. Henrique, alma esclarecida e elevada, logo perdoou o pai e jurou que se empenharia para que a mãe também o perdoasse, terminando de uma vez por todas com aquele ressentimento que já se vinha arrastando por longos anos. Alberto acabou contando ao rapaz o motivo que o levara ali. Bastante acostumado ao estudo da doutrina espírita, Henrique confortou o pai, dizendo que envidaria todos os esforços para convencer seu grupo a auxiliar a enferma. De tão entretido que estava na conversa, Henrique não viu a hora passar e chegou a casa atrasado para o jantar. Mas estranhou que nem a mãe, nem o avô, nem a avó reclamaram ou chamaram sua atenção. Ao contrário, receberam-no com o carinho e o afeto de sempre, recomendando-lhe apenas que lavasse as mãos e sentasse com eles, usufruindo assim dos últimos momentos daquela intimidade em família.
Foi assim que Marialva passou a receber ajuda espiritual. A princípio, Rosalie quis se furtar, alegando que não seria capaz de prestar socorro àquela que, juntamente com Alberto, tramara a sua destruição. Mas Henrique acabara por convencê-la, fazendo-a ver que Marialva era uma alma doente, que necessitava de ajuda para se curar, e tudo indicava que o espírito que a assediava era Alfredo, que fora seu irmão, e por quem certamente possuía algum sentimento. Além de sensibilizada com o sofrimento da outra e com o tormento do irmão, Rosalie se lembrou de que um dia ela mesma pedira a Deus uma nova oportunidade para desfazer o elo de mágoa que unia os três. Não querendo perder a oportunidade, acabou concordando em ajudar Marialva com despreendimento e sincero desejo de que ela se recuperasse. Os novos amigos compareciam à clínica semanalmente, quando oravam e liam o Evangelho. Depois, convidavam Alfredo a sair do lado da moça, tentando mostrar-lhe que ele não era feliz ali e que sua infelicidade estava contribuindo para o mal de Marialva, a quem tanto dizia amar. No começo, Marialva recusou-se a recebê-los, xingando-os e ameaçando inclusive matar-se. Contudo, ao deparar com os límpidos olhos azuis de Henrique, plenos de ternura e bondade, ela se comoveu, e Alfredo se sentiu intimidado com tanta luminosidade partindo de um espírito ainda encarnado. Quando Alfredo descobriu que Henrique era seu sobrinho, algo nele aplacou sua ira, e embora não largasse o corpo de Marialva, ao menos sossegava a alma, a fim de ouvir as palavras de estímulo que ele sempre tinha a dizer. A presença dos pais também lhe servia de conforto, pois o sentimento paterno, e principalmente o materno, era a fonte segura e inesgotável de amor. Embora Alfredo desejasse seguir seu caminho, a obsessão por Marialva o impedia de se libertar, e ele permanecia preso a ela, se bem que já se pudesse distinguir a presença de um e de outro. Profundamente perturbada, Marialva somente sentia algum bem-estar em companhia de Henrique, a quem julgava um anjo enviado por Deus para libertá-la. Apesar de sua mente ainda estar praticamente dominada por Alfredo, ela ia aos poucos demonstrando certa melhora, em alguns momentos até conversando com normalidade e lucidez. Apenas o marido não estava mais autorizado a vê-la. Como suas visitas a deixavam ainda mais agitada e agressiva, o grupo espírita chegou à conclusão de que a presença de Alberto instigava o ódio de Alfredo, que ainda não estava em condições de compreender os mecanismos da vida. Mas ele, todos os sábados, acompanhava os demais até o sanatório, esperando notícias do lado de fora, ocasiões em que levava frutas, livros, revistas e outros pequenos agrados que Marialva recebia com pouco interesse. Tanta dedicação acabou por chamar a atenção de Rosalie, que acabou se sensibilizando também com o infortúnio de Alberto. Incentivada por Henrique, pelos pais e pelo próprio Leonardo, começou a falar com ele de forma um pouco mais amigável, até que acabaram por marcar um encontro para conversarem a sós, visando pôr um fim em tanto ressentimento. Sei que o que fiz não merece perdão, começou Alberto. Contudo, estou sinceramente arrependido e ficaria muito feliz se você ao menos não me odiasse. Após pensar em silêncio, Rosalie encarou Alberto e, medindo cuidadosamente as palavras, respondeu com voz embargada: Não o odeio mais. Henrique me ensinou a me desvencilhar desse sentimento que só fez mal a mim mesma. Não posso dizer que sou indiferente a tudo o que você me fez, pois estaria mentindo. Hoje, porém, tento compreender que o atraí para a minha vida em razão de processos que eu desconheço, mas que com certeza fazem parte do meu crescimento e do seu. Dei-lhe poder para me atingir e quase destruir, mas o poder é meu, de forma que posso escolher a quem quero dá-lo. E não é a você nem a ninguém. Não permito mais que me magoem,
Ninguém mais tem esse poder sobre mim, só eu mesma. Por tudo isso é que posso lhe dizer que não o odeio, não o amo mais, mas sinto por você respeito e agradecimento pelo importante papel que teve em minha vida e por ter me ajudado a crescer, sobretudo por ter me dado o filho maravilhoso que é Henrique. Emocionado, Alberto começou a chorar e desabafou. Não sei o que dizer, Rosalie. A verdade é que eu, depois de tudo o que fiz a você e a Marialva, comecei a refletir sobre meus atos e cheguei à conclusão de que fui egoísta, perverso e impiedoso. Agora quero mudar. Estou realmente arrependido de tudo o que fiz e espero que essa nova doutrina possa fazer a mim o mesmo bem que fez a você. A doutrina apenas orienta aqueles que estão dispostos a se modificar. O esforço tem que ser seu. Estou disposto, principalmente porque agora posso conviver com o único tesouro que possuo e que tão tarde descobri. Amo muito meu filho e quero que ele sinta o mesmo por mim, que tenha orgulho do pai e não vergonha pelas minhas atitudes inconsequentes. Ele já o ama e jamais terá vergonha de você. É compreensivo e tem um dom natural de não julgar. Obrigado, Rosalie. Sem conseguir mais falar, Alberto segurou-lhe as mãos em sinal de afeto e gratidão. A partir daquele momento, sabiam que conseguiriam superar o ódio e as mágoas, transformando-os em experiências que em muito contribuiriam para que tivessem uma vida mais equilibrada, harmoniosa e feliz. Epílogo. Sempre que podia, Elisa acompanhava as visitas que seus entes queridos faziam a Marialva. Ocupando-lhes os pensamentos, ficou a par de tudo o que acontecera nos 3 anos em que estivera ausente, estudando e aprendendo no mundo astral. Estava feliz. Rosalie, conforme prometera, ajudava na criação e educação de seus filhos, principalmente do pequeno Edmundo, que até a chamava de mãe. Só não compreendia porque a prima não havia se casado com Leonardo depois que ela desencarnara. Não se amavam? Indignada, pediu esclarecimentos a Maria do Socorro. Rosalie sente-se culpada por amar Leonardo e pensa que a estará traindo se aceitar casar-se com ele. Mas que bobagem, pois se fui eu mesma quem pediu que ela cuidasse dele. Rosalie lhe é extremamente devotada e, ciente da eternidade da alma, não quer correr o risco de magoá-la. Isso não pode ficar assim. Vou tentar resolver esse assunto. Aproveitando-se de um momento em que Leonardo se encontrava sós com Rosalie, observando a algazarra das crianças, Elisa acercou-se dele e soprou-lhe ao ouvido. Por que não pede Rosalie em casamento? Altamente receptivo, Leonardo repetiu as palavras de Elisa como se fossem suas. Rosalie, gostaria de casar-se comigo? De novo com isso, Leonardo? Revidou ela com certa impaciência. Você sabe que não podemos. Por que não? Indagou Elisa. Não estarão fazendo nada demais. Por quê? Repetiu ele. Não vejo mal algum nisso. As crianças a adoram, principalmente Edmundinho, para quem você é a única mãe conhecida. Ele tem razão, Rosalie, continuou Elisa. Pense na promessa que me fez. Edmundo é mais seu filho do que meu. Você não deixa de ter razão, pois as crianças precisam mesmo de uma mãe, concordou Rosalie. Celeste já está uma mocinha e necessita de conselhos maternos, e o pequeno Edmundo depende de mim para tudo. Entretanto, você sabe muito bem que a memória de Elisa ainda continua viva em meu coração. Rosalie, sussurrou a prima.
Eu a amo muito e sei que você também me ama. No entanto, para permanecer viva em seu coração, basta que você se lembre de mim com ternura. Não precisa sufocar o que sente por Leonardo com medo de magoar-me. Você não o ama? Ele não a ama? Rosalie captou-lhe o pensamento e começou a mudar de ideia. Afinal, eles se amavam. O que sentiam era puro e sincero. Elisa havia partido, deixando Leonardo viúvo. Não estaria traindo ninguém. Isso mesmo, continuou Elisa. Não há que se falar em traição. Eu ficaria muito feliz se vocês se casassem. E então, insistiu Leonardo. O que me diz? Não sei, vou pensar. Aquela resposta soou praticamente como um sim para Leonardo. Desde que Elisa morrera, passado o período próprio do luto, várias vezes ele pedira a mão de Rosalie em casamento, mas ela sempre recusara, alegando que não trairia a memória da prima. Naquele momento, contudo, esse vou pensar o enchera de esperança, e ele passou a acalentar a possibilidade de, enfim, desposá-la. Durante alguns meses, Rosalie amadureceu a ideia, sempre inspirada por Elisa, até que um dia, convencida pelas palavras da prima, com quem chegou a sonhar, resolveu aceitar o pedido de Leonardo. As bodas se realizaram com simplicidade e alegria. As crianças ficaram exultantes e Leonardo, com autorização de Alberto, registrou Henrique como seu filho, visto que o pai, por ser casado, estava legalmente impedido de fazê-lo. Leonardo pretendia dar-lhe um nome, sem pensar em subtrair ao outro os direitos e deveres morais que a paternidade acarretava. Depois da cerimônia de casamento, Leonardo e Rosalie partiram para Paris, em viagem de lua de mel, deixando as crianças aos cuidados de Edmundo e Rosa Maria, que vieram visitá-los, e de Osvaldo e Helena, por demais afeiçoados a todos. O navio deixou a barra sob um céu de estrelas. A lua cintilante deitava no mar com um rastro iluminado e ondulante, acompanhando a cadência das ondas. Ao ver o navio partir, Rosalie, misteriosa, ocultou o rosto no peito de Leonardo e chorou. Eram lágrimas sentidas, que ele não sabia identificar se de dor ou de alegria. Seriam as lembranças de uma outra partida muitos anos atrás, quando ela fora lançada para o exílio, sem amigos e sem esperanças? Ou seria a felicidade da vitória arduamente conquistada, que naquele momento a fazia compreender que tudo valera a pena? Durante muito tempo, permaneceram num convés, sem nada dizer. O pranto de Rosalie a encher o silêncio da noite. Leonardo apenas acariciava e beijava seus cabelos, esperando que ela dissesse alguma coisa, sem querer desmanchar aquele momento único em que ela dividia com seus pensamentos toda a história de uma vida. Súbito, erguendo para o céu os olhos molhados, brilhantes como as estrelas a faiscar, Rosalie pôs a mão nos lábios e, num gesto delicado e sentido, soprou ao vento um beijo prolongado, terminando por dizer: Leonardo, você não acha que acreditar que a luz existe e faz da escuridão apenas um breve caminho para se atravessar? Fim.